TV Artilheiro. Boa tarde, Anderson. Boa tarde. Legal falar com você novamente. Anderson, agora é o Flamengo pela frente, né? Só pedreiras pela frente, mas isso é campeonato brasileiro, né? O que o Flamengo tem de diferente para esse jogo? A gente não sabe bem que time vai vir. Acho que é uma situação parecida com daquela do Palmeiras, né? Que se esperava. Será que vem um misto? Será que vem a equipe principal? Será que vem a equipe suplente? Mas acredito que vocês se preparam para todas essas possibilidades, né? A gente sabe, né, que o jogo vai ser extremamente difícil. Um elenco como o do Flamengo é muito difícil você colocar quem é titular, quem é reserva, assim, né? Dá um exemplo, na última partida, acho que o Everton Ribeiro começou de fora. Eu considero o Everton um dos grandes jogadores que nós temos no futebol brasileiro. Então, assim, é muito relativo, né, quem começa, quem não começa. Equipes que têm um plantel tão recheado de grandes jogadores, eles têm várias possibilidades e utilizam muito o elenco, né? Rodam muito, até porque eles estão em várias competições. Então, de um jogo para o outro, às vezes não consegue recuperar todos os atletas. O que eu sei é que a gente vai ter um jogo muito difícil. É uma equipe bem organizada, uma equipe bem montada, uma equipe que tenta pressionar a bola o jogo inteiro. Tem jogadores de excelente qualidade, jogadores que estão vivendo um momento assim muito importante aí, né? Bruno Henrique, o Gabigol e tantos outros, assim, né? São jogadores que estão assim numa fase muito boa, então isso torna, sem dúvida nenhuma, um grande desafio para a nossa equipe aí, enfrentar a equipe do Flamengo agora no domingo. Ô Anderson, como você disse, é um jogo muito difícil e de fato vai ser muito difícil, como todos os jogos da Série A. E eu te pergunto, para um jogo difícil, você precisa contar com o máximo de força que você tiver, né? Eu te pergunto do Luiz Otávio. Ele já está à tua disposição? Ele deve ir para o jogo? Ou se ainda não está, na tua cabeça, o Luiz só vai para o jogo se tiver 100%? Não, isso é claro. O Luiz só vai para o jogo se ele tiver em condições de poder participar. O Luiz jogando com 80% da sua capacidade, ele não é o Luiz que a gente conhece. É um jogador que vai... provavelmente não ele vai fazer um jogo aquém daquilo que ele pode realmente executar. Então, ele não treinou esses dias, né? A gente vai ver se ele consegue treinar hoje. Vamos ver a reação. A gente tem um período ainda importante, assim, né? Um período bom assim, para a gente poder ainda tentar recuperá-lo. Mas ele é uma dúvida, sim, para essa partida. A gente vai aguardar o máximo possível ali para ver se a gente pode contar com ele ou não. Anderson, a última derrota do Flamengo no Campeonato Brasileiro foi para o Bahia, né? Um 3-0 lá em Salvador. É possível fazer algum tipo de paralelo daquele jogo, por ser no Nordeste, por ter essa atmosfera diferente, tanto do torcedor até do clima, apesar do jogo ser 19 horas aqui também? É possível usufruir de alguma informação dessa partida, dessas fragilidades do Flamengo por conta disso? Sim. Eu já assisti esse jogo aí pelo menos umas 2 ou 3 vezes, assisti outros jogos. Acho que foi um jogo muito atípico. O Flamengo estava com o controle do jogo até determinado momento. Quando tomou 1-0, ele acabou saindo um pouquinho mais da organização que eles possuem. Tomou um segundo gol e aí o jogo ficou muito complicado para eles. O Bahia teve uma transição assim, fantástica nesse jogo, assim, em termos de contra-ataque. Foi muito mortal, assim, né? E no segundo tempo teve chance até de ampliar esse placar. Mas aquele momento o Flamengo teve uma atuação muito aquém daquilo que tem demonstrado durante toda a temporada. Foi um time que se desorganizou um pouquinho, perdeu um pouquinho daquilo que tem como ideia de jogo. E eu, depois daquilo, assim, um jogo ruim a gente vê uma equipe fazendo, qualquer equipe faz. Mas eles têm mantido um padrão bom assim, de atuações e uma equipe que faz muitos gols. Então a gente tem que estar muito preparado aí para um jogo, como vocês falaram, um jogo difícil, a gente sabe disso, é Campeonato Brasileiro. Mas mais importante é que a gente possa estar atento aos detalhes, estar bem concentrado, contar com o nosso torcedor, para que a gente possa buscar esse resultado que nos interessa, que é a vitória. Anderson, o Galhardo passou aqui agora há pouco, eu perguntava a ele, que já vivenciou grandes jogos contra a equipe do Flamengo pelo Vasco, o que é que o Ceará tinha que fazer de diferente para sair com resultado positivo? Ele brincou que, além do gol, ser letal. Essa é a linha de raciocínio que você está passando para os seus jogadores no decorrer dessa semana, para um jogo tão difícil, com um adversário tão complicado, ser letal? Eu acho que
Futebol precisa de eficiência, entendeu? Assim, o jogo nosso contra o São Paulo mesmo, né, tirando toda a polêmica que teve em cima do pênalti, mas a equipe, nós tivemos boas oportunidades também, o São Paulo aproveitou melhor. Então, assim, tem que ter eficiência acima de tudo. Não acho que a gente possa passar um jogo inteiro aqui dentro dos nossos domínios, simplesmente se defendendo. Eu acho que não é o caminho, não é assim que a gente fez com ninguém. A gente precisa defender bem quando não está com a posse de bola, mas nós precisamos atacar também quando a gente estiver com a posse de bola, jogar, se organizar, colocar o time do Flamengo também com algumas dificuldades. A gente tem qualidade para isso, a gente está desenvolvendo isso desde o começo, né? É uma coisa que eu tenho colocado muito para isso, para a gente poder jogar, enfrentar o adversário com muito respeito, mas de maneira alguma temendo, né, qualquer outro tipo de situação. A gente está preparado para poder fazer esse jogo da melhor forma possível. Ô Anderson, boa tarde. Quero lhe parabenizar pelo excelente trabalho que você está fazendo à frente da direção técnica do Ceará. E a cada jogo que passa, você, juntamente com o elenco, mostra aí a competência realmente. Além do Luiz Otávio, você pretende, se não der para o Luiz Otávio, alguma outra mexida no time, no setor de ataque? Não, a princípio não. Assim, a gente está com os atletas quase todos recuperados plenamente, né? Falar com vocês, a gente percebe que durante a sequência de jogos, o tempo de recuperação dos atletas ele tem aumentado um pouquinho, entendeu? Assim, tem atleta que só ontem conseguiu estar realmente assim, zerado. Assim. Então, ó, o jogador entrou dentro do treinamento ali, de campo de treinamento, e sem nenhuma queixa, né, sem nenhum problema. Mas a gente sabe que quando começar uma sequência de jogos, domingo e quarta, a gente vai ter que rodar mais esse elenco, vai ter que aproveitar mais todo o grupo. Então, a princípio, a gente deve manter a base da nossa equipe, né, quase que totalmente. Só se a gente tiver algum problema assim, de hoje até domingo, para a gente poder buscar uma outra alternativa. Anderson, boa tarde. Boa tarde. Prazer revê-lo aqui. Quando você fala em alternativa, eu vou pegar essa tua última palavra aí, Anderson. É uma situação de que você já deixou bem claro que o teu time vai jogar dentro e fora de casa da mesma forma, né? Sempre buscando a vitória, né? Você não é um treinador e você disse isso, de estar buscando empate, de jogar por uma bola. Você sempre vai querer que seu time, como se diz na gíria do futebol, amasse o adversário, né? Trabalhando da forma que você quer que ele esteja em campo. Não, o que eu posso falar? Eu tenho uma forma de trabalhar que é o seguinte, eu tenho algumas ideias que são ideias maiores, que elas tomam conta um pouquinho da equipe, né? Assim, independente de jogar dentro, fora de casa, enfrentar adversário A, B, C ou D, a gente tem uma forma, algumas ideias já bem desenvolvidas. Tem alguns aspectos que eu acho que a gente pode melhorar um pouquinho mais. Por exemplo, assim, a questão da posse de bola. Em determinados momentos a gente não está conseguindo controlar o jogo como a gente pode controlar ainda. Mas isso é um processo. Eu tenho muita tranquilidade de saber, entender que é um processo, que a gente está evoluindo. Às vezes algumas coisas são mais rapidamente absorvidas pelos atletas, outras nem tanto assim. Diante disso, de jogo para jogo, a gente muda um pouquinho em termos de estratégia. Então, o que é? Nós vamos marcar um pouco mais em cima, nós vamos marcar um pouquinho mais atrás, nós vamos pressionar quando a bola entrar pelo lado, nós vamos jogar uma bola longa em cima de determinado atleta que não tem tanto, não é tão qualificado no jogo aéreo. Isso modifica, entendeu? Isso modifica. Não é que nós vamos lá enfrentar o São Paulo e a gente vai de peito aberto. Vamos enfrentar o São Paulo porque não é assim. A gente mantém um equilíbrio. Nenhum time que joga só se defendendo, nenhum time que joga, né, todo aberto, esperando, indo para a trocação com o São Paulo, porque não é o caminho. O que a gente prega é que a gente possa ter um equilíbrio. Quando tem posse de bola, vamos jogar. Quando perder a posse de bola, vamos marcar, e vamos marcar como equipe. Marcar todo mundo próximo, todo mundo junto, né, com as linhas bem próximas, fechando bem o corredor central. E é o caminho para poder enfrentar a equipe do Flamengo também. A gente está compactado, a gente, na hora de termos a posse de bola, a gente poder saber executar bem as jogadas. Nós fizemos uma jogada que eu acho fantástica, assim, um envolvimento com o Samuel e o Fabinho pela direita, que o Samuel finalizou uma bola, foi uma jogada muito qualificada, assim, né? Não foi uma transição, um contra-ataque, foi um jogo apoiado mesmo, que nós chegamos e finalizamos. Então,
a gente precisa que isso possa acontecer mais vezes, e é o que eu prego, né, constantemente com a nossa equipe. Então, aqui, em determinados momentos, provavelmente o Flamengo vai, né, nos jogar um pouco mais para trás. Como em determinado momento nós podemos jogar o Flamengo também mais para o seu campo defensivo. O Anderson. Anderson, boa tarde. Boa tarde. Você percebe também que o Flamengo é uma equipe que também deixa muitos espaços, né? Tem a oportunidade de contra-atacar, do adversário contra-atacar. Até você já falou um pouquinho sobre aquele jogo contra a equipe do Bahia. O Bahia aproveitou muito bem esses espaços. É um caminho também a seguir. E depois eu queria que você falasse. Anteontem o presidente veio aqui e disse que o Ceará tinha encerrado o ciclo de contratações para a Série A. Mas o Edinho está de saída. Você pretende trazer outro jogador para a função também ali, para variar? Não, assim, a questão do Edinho aqui, apareceu uma situação que para ele é muito interessante. O Edinho, né, é lógico, como um jogador qualificado, um jogador que tem, né, o histórico que ele tem, é um jogador que em determinados momentos, assim, todas as equipes vão buscar e aparentemente parece que é uma coisa muito boa, principalmente pensando no ano seguinte, né? A equipe do Ceará tem alguns cuidados ainda em termos de renovação, porque ele está no meio de uma competição extremamente difícil, complicada, e muita coisa depende do resultado final dessa competição. A gente sabe muito bem disso. Então, apareceu, né, não tenho a confirmação ainda que já está tudo certo, mas se for uma coisa boa para ele, a gente sempre favorece para que ele possa caminhar. Ele é um jogador que tem nos ajudado muito, nos ajudou demais assim, na fomentação do grupo mesmo, na expectativa de motivar os atletas, nos trabalhos aqui, nos treinamentos. É um jogador que, por onde passou, foi campeão. Então, ele tem já uma linha de conduta, sabendo o que é preciso e necessário para um time vencer seus grandes adversários. Então, a gente sabe que é uma coisa natural, né? Realmente, a gente não está hoje no mercado buscando nenhum atleta, mas, né, eu acho que a gente também tem que ficar atento, porque alguma boa oportunidade pode aparecer, e se aparecer e a gente, né, visualizar que é uma coisa muito interessante, a gente pode fazer um movimento, né? Como o presidente falou assim, a gente não está buscando mais nada, mas, de repente, surge um jogador aqui que encaixa muito bem naquilo que a gente pensa, nas nossas propostas, e aí a gente pode tomar essa decisão. Anderson, o Flamengo tem um ataque mais positivo da Série A, né? É impressionante como isso tem ficado evidenciado, estampado em alguns jornais no Brasil. Eu te pergunto, como fazer para a tua equipe, que toma poucos gols, parar o ataque que mais faz gol na competição? Olha, a gente precisa estar muito organizado, entendeu? Assim, em termos defensivos. Tá uma equipe bem compactada, uma equipe que vai deixar poucos espaços no centro do campo. É o que a gente pode tentar, assim, né, dificultar ao máximo. Agora, como eu falei anteriormente, a equipe do Flamengo, independente de quem possa jogar, é uma equipe que tem jogadores com muita capacidade de finalização. Eles não precisam de 2 ou 3 oportunidades, apenas uma é suficiente para que eles possam definir uma partida. Então, isso torna ainda mais complicado. Assim. A gente precisa estar muito atento, mas muito concentrado, para não oferecer essa única oportunidade para eles. Não é questão no individual, que eu sei que isso você guarda para uma situação treinador-atleta. Mas qual é a situação da tua equipe que você gostaria de melhorar? Nesse foco aqui, talvez até a equipe já tenha algo de qualidade, mas você trabalha, busca uma melhora. Olha, tem algumas coisas que, como eu falei assim, eu acho que a posse de bola nossa ela pode ser um pouco melhor em determinados momentos, para a gente poder controlar o adversário mais no campo deles lá, né? Eu acho que às vezes a gente ainda é um pouco precipitado, a gente quer pegar uma bola e já conseguir essa jogada vencedora, né? Assim, a gente quer encontrar o gol, às vezes, de qualquer forma. O primeiro tempo nosso contra a Chapecoense foi muito assim, a gente queria ganhar o jogo. De qualquer forma, e de qualquer forma você não ganha jogo. Em Série A você não consegue fazer isso. Vamos na bafa que nós vamos ganhar. Não vai. Pode ir que você vai perder tempo, você vai se desgastar muito mais e não vai conseguir.
Então, assim, você tem que ter inteligência para poder atacar. Eu acho que nesse quesito, assim, né, de um jogo organizado, quando o adversário está atrás e você precisa argumentar, né, contra esse adversário, eu acho que nesse aspecto a gente tem muito a crescer ainda. Eu sei que é muito difícil de fazer aquilo que eu penso, assim, que eu tenho como ideia. Mas a gente está caminhando. Assim, cada dia eu falo com eles que a gente tem melhorado. E eu espero que a gente consiga ainda, né, chegar nesse ponto durante essa competição. Ainda, né? Então, tem expectativa. Olha para você ver. Eu tenho muita tranquilidade de saber que não é uma coisa fácil. Quanto mais tempo você fica numa equipe, mais enraizado fica algumas ideias de jogo assim, do treinador. Quanto mais você fica, mais a coisa vai pegando. Então, aí você já começa a trabalhar o detalhe do detalhe. Não é nem mais as estratégias, a organização, mas são os pequenos detalhes. É você puxar o jogador meio metro para um lado, meio metro para o outro, meio metro para trás, meio metro para frente. Ele entender isso, assim, e fazer isso de forma automatizada. Eles já sabem muito bem, a gente tem alguns gatilhos assim, para a gente poder subir a marcação, descer e tal. Então, assim, quanto mais a gente vai colocando isso para eles vão praticando, a sequência disso, né, ela vai ficando cada vez melhor. Então, você começa a fazer de uma maneira automatizada. Né? Deu lá o gatilho, já faço. Aconteceu isso, eu já sei o que tem que fazer. E assim você vai crescendo cada vez mais. Então, a gente está num processo de crescimento, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que pode ser melhor, e a gente tem essa expectativa de continuar melhorando. TV Artilheiro.